tenho certeza que você nunca viu um vídeo de creatina para endurance. A gente já falou muito dela, para força, hipertrofia, esportes de explosão, sono, até memória. Mas afinal, para endurance, para quem está treinando para uma meia maratona, uma maratona, para ciclistas, triatletas de longa distância, a creatina ajuda ou atrapalha no desempenho? Será que o Joko tinha razão? Oi, eu sou Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Mais ou menos 70% de quem está assistindo esse vídeo já está inscrito aqui no Fala Lu e já conhece o nosso conteúdo. Mas se você faz parte desses 30%, a hora é agora. Não deixem de se inscrever, isso ajuda bastante o canal. E também compartilhe nossos vídeos com seus amigos e familiares. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida se deve ou não usar creatina. Se o intuito é uma corridinha de 10K, um treininho de ciclismo. A creatina é um dos suplementos mais pesquisados do mercado. Combinada com treinamento de força, tem se mostrado consistentemente ser positiva, ajudar a trazer maior ganho de massa muscular, maior força, maior potência e maior função muscular ao longo da vida. E ela pode ser usada da adolescência até as pessoas mais velhas. Agora, os efeitos no desempenho de endurance são muito menos estudados. Saiu esse estudo recente, analisando exatamente a creatina nesses esportes e mostrando como essa pode ser, talvez, a cereja no bolo em algumas competições, beneficiando principalmente atletas de endurance em situações críticas de corrida e ciclismo, como sprints finais e fugas. Eu já declaro que eu tenho um conflito de interesse porque eu uso creatina há um tempão. Hoje, muito mais focada na manutenção da minha força muscular e nos inúmeros benefícios que a gente já mostrou nos outros vídeos da creatina. E a creatina que eu uso é da nossa parceira probiótica. A probiótica tem a opção Creapur, que é a patente alemã que desenvolveu a creatina lá atrás, mas tem também a creatina monohidratada. E são ótimas opções num preço muito legal para você tomar esse suplemento com desconto usando o cupom FALALU. Então, vou deixar para vocês aqui no link o site da probiótica, se vocês quiserem fazer uso desta substância com desconto especial. Vamos recapitular brevemente sobre a creatina para quem não assistiu os vídeos anteriores ou para quem já esqueceu de alguns detalhes. A creatina é formada a partir de 3 aminoácidos, arginina, glicina e metionina. E o nosso corpo consegue produzir creatina, mas numa taxa limitada. Além disso, a gente pode obter creatina também comendo alguns alimentos. E os alimentos que mais têm creatina é carne vermelha, frutos do mar e frango. O que todas as pesquisas mostram é que mesmo comendo bastante carne, bastante frango, os estoques de creatina nos nossos músculos chegam no máximo a 80% da capacidade. Se você é vegano, por exemplo, bem menos do que isso. Para alcançar 100% da capacidade full de creatina no nosso músculo, somente com a suplementação. A suplementação da creatina fornece para o músculo mais fosfocreatina. Essa fosfocreatina é quebrada quando o músculo precisa de uma fonte muito rápida de energia, de ATP. Ela é quebrada para ressintetizar a adenosina trifosfato, que é o ATP, quando a gente precisa sustentar contrações musculares bem tensas, tipo sprint, uma fuga, um levantamento de peso. E isso vai dar ao músculo, então, uma maior capacidade de gerar energia rapidamente. Rapidamente mesmo, gente, coisa de 10 segundos. Agora, para esportes que duram muito mais do que 10 segundos, que duram horas, a creatina vai ajudar ou atrapalhar? O que a creatina faz para os esportes de endurance? Vamos começar falando dos pontos positivos, depois eu vou falar dos pontos negativos e no final a gente te ajuda a fazer a melhor escolha. Ponto positivo número 1 é a clássica explosão. A creatina, convertida em fosfocreatina, é uma energia armazenada que apoia exercícios de alta intensidade. Os maratonistas, compreensivamente, não perdem muito tempo se preocupando com um combustível que dura 10 segundos, porque 10 segundos não serve para nada dentro de uma maratona. Em geral, realmente, a creatina não mostrou benefício nos estudos de contrarrelógio de endurance feitos em ritmo constante. Então, quando você compara, por exemplo, 40K de ciclismo ou 10K de corrida com e sem creatina, resultado nenhum. Mas essa revisão, de coautoria de um grupo de pesquisadores de nutrição esportiva, sugere que muitos eventos de endurance na vida real têm momentos-chave que definem a prova, onde um pouco de creatina extra poderia fazer diferença. Exemplo, subidas, sprints, quando você quer passar o adversário. E alguns estudos resolveram testar essa ideia.
A gente tem, por exemplo, esse estudo de 2018 que colocou os ciclistas para fazer um contrarrelógio de 120 quilômetros, bastante tempo. E eles colocaram uma série de sprints de 1 quilômetro e de 4 quilômetros. A creatina não melhorou o tempo total nos 120 quilômetros, mas aumentou a potência nos sprints finais. E o que faz alguém ganhar uma prova de ciclismo muitas vezes? O sprint final. Eles examinaram também o impacto do ganho de massa corporal nesse protocolo e fizeram testes em subida, para ver se quem usou creatina teve um pior desempenho na subida, que seria um problema por conta desse aumento de massa que eu vou falar daqui a pouquinho. E não, nesse estudo não teve diferença na subida de quem tomou creatina e quem não tomou creatina. Ponto positivo número 2 está relacionado ao glicogênio. A gente sabe que essas reservas de glicogênio precisam estar lá no alto para quem quer fazer uma maratona ou uma corrida de ciclismo. Os carboidratos são armazenados na forma de glicogênio. E esse glicogênio é um combustível predominante que vai ser usado nos eventos de endurance. O glicogênio vai produzir ATP e ele produz ATP numa taxa muito mais rápida do que a gordura. E ele usa menos oxigênio para fazê-lo. Ou seja, o glicogênio é o combustível mais econômico na atividade aeróbica. Combinar creatina com carboidrato facilita a ressíntese de glicogênio. E pode ser um mecanismo importante pelo qual a creatina pode beneficiar ainda mais atletas de endurance. Olha que estudo interessante que foi feito em ratos. Ele examinou as adaptações musculares usando estimulação de baixa frequência crônica com ou sem creatina. Então, o grupo dos ratinhos com creatina e o grupo sem. E eles faziam estímulos elétricos nos músculos dos ratinhos para fazer uma contração muscular repetida por 12 horas por dia, o que é muito na vida de um ratinho. Esse tipo de modelo experimental causa um aumento robusto de mitocôndria e da capacidade oxidativa, ou seja, da produção de ATP usando carboidrato, mas tende a prejudicar as fibras de contração rápida. E olha que bacana, os ratos que tiveram uso de creatina tiveram um aumento da capacidade oxidativa, ou seja, a produção de energia aeróbica, mas preservaram as características de fibra de contração rápida. Esses achados ainda não foram replicados em homens, espero que em breve algum pesquisador o faça. Mas sugere que atletas de endurance em fase de treinamento, por exemplo, de alto volume, que seriam as 12 horas do ratinho, poderiam considerar a creatina para ajudar a manter suas fibras de contração rápida, que são importantes nos sprints, nas subidas, quando ele precisa dar um tiro. E parece também ser um motivo interessante para você agregar a creatina no seu portfólio aí, quem faz esportes de endurance. Então você converte mais carboidrato em glicogênio, aumenta o estoque de glicogênio e preserva as fibras de contração rápida. Como benefícios, a gente tem ainda outras hipóteses que já são comprovadamente associadas à creatina, mas que a gente não tem estudo mostrando que ajuda de fato em esporte de endurance. Mas a gente poderia supor, e agora a gente já vai aguardar mais estudos. Por exemplo, o tamponamento de íons de hidrogênio, diminuindo a acidez muscular, performance no calor, por essa retenção extra de água, que vai levar a um melhor desempenho dos esportes realizados no calor. Melhor recuperação pós-exercício, porque tem evidências de que a creatina reduz estresse oxidativo e inflamação, o que levaria a uma melhor recuperação aguda. Essas são hipóteses que a gente precisa de melhores estudos para mostrar que, de fato, são coisas que ajudam nas atividades de endurance. Uma coisa interessante é quando a gente compara testes laboratoriais com provas na prática, provas de endurance. Aqui no canal, a gente ama a ciência e sabe que é crucial evidências científicas para comprovar e apoiar decisões de usar ou não alguma coisa no esporte. Mas também é importante notar que algumas avaliações que são feitas em laboratório nem sempre representam perfeitamente o que acontece, por exemplo, nas provas de vida real. Por exemplo, a dinâmica da corrida, que tem mudança de elevação, designs do percurso, estratégias de ritmo muitas vezes relacionadas a com quem você está competindo, se você precisa passar alguém ou segurar um pouquinho para passar alguém em algum momento específico. E tudo isso influencia o desempenho do atleta. Existem alguns poucos estudos que tentaram fechar essa lacuna entre o que acontece no laboratório, num teste feito, por exemplo, numa esteira, 40 quilômetros numa bike, com o que acontece em campo. Nesse sentido, a gente tem esse estudo, que foi realizado com triatletas competitivos. Como é que foi o estudo? Eles fizeram 30 minutos num exercício de intensidade um pouco abaixo do limiar de lactato, ou seja, uma intensidade de prova. E no final, eles fizeram 10 sprints de 15 segundos, que é algo que muitas vezes
pode ser necessário no final de uma prova de triatlon, né? Naquela corrida de 5K do sprint ou até nos 10K de um olímpico. Esse modelo permitiu os pesquisadores avaliarem se a creatinina que foi usada num grupo em relação a outro grupo que usou placebo teria algum impacto no resultado desses sprints curtos dentro de uma atividade de endurance. Sim. Eles descobriram que o grupo que usou creatina teve uma potência no sprint 18% melhor do que o grupo que não usou a creatina. Bom, falamos então de vários pontos positivos para esportes de endurance, né? Vocês já viram. Sprint, glicogênio, calor. Vamos falar do ponto negativo. O ponto negativo é o ganho de peso. A maior objeção à creatina para esportes de endurance é que ela está associada ao ganho imediato de peso, normalmente de cerca de 1% do nosso peso total. Então, se você pesa 70 quilos, você ganha 700 gramas. Isso acontece por conta da retenção de água, independente de qualquer músculo adicional que você ganhe ao longo do tempo, mas simplesmente pelo fato da creatina levar a água para dentro do músculo. Uma coisa importante é, esse ganho de peso vai acontecer só ali no começo, quando você começa a tomar creatina, faz a fase de carga. Então, não está tomando creatina, começou a tomar, vai ganhar 1% de peso. Agora, depois que você já está com a creatina estabilizada, você não ganha mais peso e ele se estabiliza. Isso faz com que a creatina seja mais fácil de ser vendida para esportes nos quais o peso não importa tanto. Por exemplo, natação, ciclismo de pista. Mas aí fica mais difícil fazer com que pessoas que considerem o peso algo altamente importante façam uso da creatina. E aí entra muitas vezes o corredor de longa distância e os ciclistas de montanha. Ainda assim, aquele estudo que eu falei para vocês que analisou ciclistas fazendo 120 quilômetros mostrou que o grupo que usou creatina não teve um pior desempenho na subida, que seria onde esse ganho de peso poderia ter um impacto mais negativo. A gente sabe que o ganho de peso só acontece na fase de carga. E se você treinou e acostumou o seu corpo a realizar aquela prática esportiva já com aquele extra líquido que você tem no seu corpo, você está preparado para aquele desempenho. Outra coisa interessante é que você pode fazer uso da creatina só em fases onde esse ganho de peso não vai te prejudicar. Então, por exemplo, no período de base, quando você quer ganhar mais massa muscular ou ter alguns benefícios do glicogênio, e talvez se o peso realmente for algo tão importante para a sua prova, para a sua maratona, onde você vai seguir um ritmo constante, você pode tirar a creatina e diminuir esse 1% de peso que você ganhou. Vamos trocar aqui o resumo Fala Lu por um resumo para te ajudar na sua decisão final. Se você, atleta de corrida, ciclismo, triatlo, vai ou não usar creatina. No geral, a creatina parece desempenhar um pequeno papel benéfico no desempenho do endurance, particularmente nos eventos que têm mudança de ritmo, tipo fugas, sprints, subidas. O ganho de massa corporal mediado pela creatina é uma consideração nos esportes onde o peso tem um grande impacto. Mas não parece ser um efeito enormemente prejudicial. É um ganho de peso controlado e que acontece só no início. Então, os corredores podem considerar suplementos de creatina tanto para realizar fases de treinamento de alto volume, quanto para melhorar suas adaptações ao treinamento de força, ou em provas específicas onde ele sabe que vai precisar desses sprints, ou que tem subido, ou que ele está competindo com alguém, onde ele pode precisar passar um pouquinho ali para um estímulo mais forte. Os principais benefícios estão relacionados, então, a esses sprints, mas também ao armazenamento de glicogênio no músculo, que é bem interessante. E isso também pode ser algo a ser considerado nas provas mais longas. Então, você precisa analisar o tipo de competição que você vai fazer, se ela tem sprint ou não, se ela tem essas características, e se vale a pena ou não carregar esse 1 quilo ou 2 a mais, dependendo da sua massa muscular. E aqui de bônus final, eu vou trazer alguns pontos práticos para quem vai usar creatina. Bom, existe um monte de marca e tipo de creatina, mas a monoidratada é barata, é básica e funciona. Todos os estudos foram feitos com creatina monoidratada, então quem gasta menos pode usar a monoidratada normal. Você vai subir a creatina de forma mais rápida fazendo a fase de carga, 20 gramas por dia em 4 tomadas diárias. Feito isso, você reduz para manutenção, que é de 3 a 5 gramas por dia. Mas você não precisa fazer essa fase de carregamento e tomar direto 3 a 5 gramas se você quiser levar 4 semanas para atingir o máximo de carga de creatina. E essa abordagem faz com que você tenha menor ganho de peso relacionado ao acúmulo de água. Então, pode ser uma estratégia interessante. Quando você tiver já com os níveis de creatina altos, se você quiser parar a creatina e voltar ao que você tinha anteriormente, inclusive com seu peso,
você precisa parar pelo menos 4 semanas antes desse momento que você quer voltar ao seu peso inicial. E por fim, um ponto bem interessante que eu acho que vale a pena destacar. As pesquisas mais recentes falam dos benefícios potenciais da creatina para ajudar os idosos a desacelerar a inevitável perda de musculatura que acontece com o envelhecimento. E esse é um ponto que nos interessa demais. Então, se você é um atleta de endurance, corredor, ciclista, está chegando numa idade um pouco mais avançada, você particularmente deve olhar com muito bons olhos para o uso da creatina, se você ainda não faz. E em breve, aqui no Fala Lu, a gente vai falar muito sobre isso. Fala Lu e longevidade. Então, aguarde. Espero que vocês tenham tido muitas revelações nesse vídeo inédito sobre creatina para endurance. Eu espero ajudar todos os corredores e ciclistas a tirarem a dúvida se vale ou não tomar creatina. É isso aí, até o próximo vídeo.